Salve amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod7, estamos começando mais um episódio do Papo de Escada. Eu, Roger, estou aqui com ele, Wesley. Oi, Gucci. Tudo bem? Beleza. Papo... Tá feliz? Papo bom hoje, hein? Bom. Hoje a nossa escada ela tá forrada com tapete vermelho, certo? Tá. A gente tá recebendo aqui hoje, são 902 jogos com a camisa do Palmeiras. Mais de 150 gols. 160 e pouco gols. 155 gols. Salva de palmas. Vamos pedir uma salva de palmas? Mais de 15 anos jogando em um clube só. Uma raridade, né? Verdade. Nos tempos de hoje? Vamos, puxa aí. Palmas? Palma. Palmas pro nosso convidado, Ademir da Guia. Tem plateia aqui, Hoje hein? temos plateia, hein? É, você vê o Primeira peso. vez. O peso. Muito obrigado. Imagina. Obrigado pela sua presença, Ademir. É, uma honra. Uma honra pra nós recebê-lo aqui e bater um papo sobre carreira, futebol, todas as Palmeiras. Podemos Seleção. esquecer nunca do Palmeiras. Seleção, se rivais também a gente vai. Seleção, Vamos tudo. é verdade, seleção. É. Bom, muito bom, importante. Maravilha. Quer puxar? Puxa vamos aí, lá, você vamos começa lá. aí. Bom, difícil não conhecer um pouco da sua história, né? Pra quem é mais ou menos da minha geração ou até das gerações anteriores. E a gente queria saber como começou a sua carreira, né? A gente sabe basicamente que foi lá do Rio de Janeiro, mas queria puxar um pouquinho lá pra trás, no começo da história, como que o senhor começou e como era a sua família na época. A gente sabe que tem uma questão de DNA aí que a gente vai explorar depois, mas queria conhecer um pouquinho da sua carreira desde o início. Então, eu comecei em Bangu, um bairro assim bem simples, né? Não sei se vocês conhecem, por exemplo, Maracanã, deve conhecer. Sim. Né? Maracanã, Cascadura. Cascadura eu já não conheço, Já não conhece. Madureira. Já ouvi falar. Padre Miguel. Sim. Então, Bangu está do lado de Padre Miguel, né? Então, a gente tinha uma garotada com, assim, 14 anos, tinha um espaço lá no terreno, e a gente se encontrava à tarde lá para bater uma bolinha e tal. E tinha um rapaz que jogava bem. Então, nós dois, normalmente nós tínhamos que tirar o par o ímpar para não ficar os dois do mesmo lado, porque ia ficar muito forte o time. Então, a gente jogava lá tal, toda tarde. E esse rapaz um dia falou, Ademir, vamos lá no Bangu fazer um teste, porque o Bangu tá conseguindo trazer alguns garotos e tal. E fomos os dois lá fazer um teste, nisso com 15 anos, mais ou menos, 14 para 15 anos. E treinamos, e quando terminou o treino, o técnico me chamou. Você é filho do Domingos? Ele falou. Eu falei, sou. Puxa, o Domingos é muito meu amigo, jogamos junto aqui no Bangu, tal. E aí eu fiquei lá no Bangu. Joguei 2 anos infantil. O primeiro ano eu tiramos 3º lugar. No segundo ano infantil, 2º lugar. E em 59, nós jogamos juvenil e nós fomos campeões juvenil. Campeões carioca. O Flamengo ficou em 2º lugar. Nossa, era do estado? Campeonato do estado? Campeonato carioca. Nossa. O Bangu já foi mais forte não, do que mas hoje. tô falando, já foi logo do campeão. De cara. Com 19 anos? Não, 18 anos. 18. Então, nesse ano, o Fluminense foi convidado para participar do primeiro torneio internacional de Nova York. Mas o Fluminense não pôde ir. Aí convidaram o Bangu, em 1960. Então, o Bangu, ele levou 4 jogadores que tinham sido campeões. Então, nós fomos para Nova York, jogar o primeiro torneio internacional de Nova York. E, justamente, o titular da minha posição não pôde ir, porque ele foi convidado para jogar na seleção carioca. Então, fomos para Nova York, eu com 18 anos. Nós pegamos um avião, não sei se vocês vão lembrar, aqueles aviões que tinham hélice, Sim. 4 hélices, assim, né? Aí fomos para Nova York, levamos 23 horas para chegar lá em Nova York. Aí sobrou essa vaga para jogar no meio de campo, o técnico me colocou e nós fomos campeões do primeiro torneio internacional de Nova York e eu fui escolhido o melhor jogador do torneio. Olha que coisa espetacular. Demais, Logo no começo? No início, nem falava inglês, já me deram uns dólares lá, eu nem sabia como é que ia gastar os dólares, entendeu?
Então foi uma coisa assim que aconteceu. Era o Bangu, não era o Bangu para ir, era o Fluminense. Eu também não era o titular. E devido a que nós fomos campeões, levaram 4 jogadores. E como nós fomos campeões, isso estou falando de 60, o Bangu tinha direito de voltar em 61, novamente. E a gente jogava no aspirante, a garotadinha e tal, porque tinha o time titular. E em 61, então, o Bangu voltou, e só que fez uma excursão. Nós começamos em Portugal, e fomos até a Suécia, a Oslo, ficamos 3 meses e 15 dias na Europa, passamos por Espanha, Inglaterra. Inclusive, nesse torneio de Nova York, em 60, a Sampdoria quis me contratar. Ofereceu alguma coisa lá, que eu não lembro direito o que era, tal, mas o Bangu não quis vender. E em 61, quando nós fizemos essa excursão, jogamos lá na Espanha contra o Barcelona, e eu joguei muito bem naquele jogo, e o Barcelona também quis me contratar. Nossa. Em 61. Só timinha, hein? Aí o Bangu também não quis vender. Aí fomos até Suécia, Oslo, voltamos para Holanda e fomos para Nova York jogar o segundo torneio, isso em 61, de Nova York. 61, aí não conseguimos ganhar, perdemos. E quando nós voltamos, o Zizinho já era o técnico do Bangu. Fizemos uma excursão para o norte e chegou em agosto, aí o Palmeiras me contratou. Então foi assim uma coisa que aconteceu, né? E agora, para o Palmeiras me contratar também, precisou ter algumas coincidências, né? O que aconteceu? O Bangu foi jogar em Campinas, porque tinha um técnico do Bangu foi para Ponte Preta. Então o Bangu tinha que ir lá jogar. Jogamos na quarta e jogamos no domingo. Contra a Ponte, ganhamos de 4-0 da Ponte, e no domingo empatamos com o Guarani. E o técnico do Guarani era o Renganeschi. O Renganeschi, então, citou o meu nome para o Guarani contratar. E o Bangu novamente não quis vender. Aí o Renganeschi veio para o Palmeiras. Aí quando o Renganeschi chegou no Palmeiras, ele citou o meu nome. Aí então o Bangu vendeu para o Palmeiras, porque eu também, o Renganeschi que estava lá em Campinas, veio para São Paulo. Então foram várias coincidências que me permitiram chegar no Palmeiras, né? Em agosto no Palmeiras de 61. Era Palmeiras ou era Palestra Itália ainda? Não, Palestra Itália foi quando eu nasci, né? Eu nasci. Eu vi. O senhor nasceu no ano que mudou de nome, não foi isso? Que foi campeão, 42. 42. Palmeiras nasceu em 42, sendo campeão. E eu nasci em 42 também, abril de 42. Olha, mais uma coincidência, hein? Foram várias coincidências que aconteceram para que eu pudesse chegar no Palmeiras e ficar aqui no Palmeiras 18 anos, 902 jogos. Ia chegar a 1.200 jogos, ia chegar. Porque eu parei em 77, eu jogava 78, 79, 80 e 81, mais 4 anos. Eu ia chegar a 1.200 jogos, mas tive um problema de respiração, operei e tal, não fiquei bom. E aí eu não pude continuar. Mas chegaria a 1.200 jogos. Quem bate essa marca hoje? Difícil, hein? Não tem mais isso. E ainda os 900 jogos por um clube é praticamente impossível, Impossível, né? Mas puxa aí o gancho do pai dele. Então, a gente estava comentando aqui, inclusive o senhor é conhecido como o Divino, muito em função do seu pai, né? Seu pai foi um grande zagueiro, acho que ele era o Divino Mestre, não era? Então, o apelido de Divino Mestre é do meu pai. Quando eu cheguei aqui em 61, a Gazeta colocou: Palmeiras contrata o filho do Divino. Então, na verdade, porque o meu pai jogou no Bangu, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, jogou no Uruguaio, no Nacional, e na Argentina, no Boca Juniors.
Então, quando ele jogou no Uruguaio, eles colocaram esse apelido de Divino Mestre. Dizem que era o maior zagueiro de todos os tempos. Muita gente fala, né? Quem viu jogar, quem conheceu. O senhor acompanhou a carreira dele de perto? Conseguiu ver bastante jogos? O meu pai, ele parou em 48. Ele jogou... Ele veio para o Corinthians em 44, ficou até 47. Em 48 ele jogou no Bangu. Então, 48, eu nasci em 42, eu tinha 6 anos, né? Então, bem garotinho. Eu, na verdade, não lembro, assim, o meu pai jogando e tal, não lembro, não. Mas, o meu irmão, ele falou, puxa, Ademir, mas você pegou tudo. Peguei o futebol do meu pai, peguei o olho azul da minha avó, você não deixou nada para mim? Eu falei, não vou deixar nada para você. Ele reclamava comigo, né? Porque, na verdade, o meu pai... foi um zagueiro técnico, né? E eu comecei, joguei muito tempo de armador, né? Mas se eu tivesse continuado, eu teria voltado, jogaria de quarto zagueiro, porque eu sempre gostei de jogar de quarto zagueiro. Ah, é? Mas não tive essa oportunidade, não tive esse tempo. Agora, por exemplo, nós temos uma equipe de master, eu jogo ali mais ou menos atrás, defendendo, eu sei defender, os rapazes falam, pô, Ademir, você está bem, eu fico orgulhoso. Mas você vê que interessante, né? Curioso, né? Nunca normalmente é o contrário, isso, né? O pessoal que joga mais atrás, no fim de carreira ou na brincadeira, quer jogar na frente, né? E você sabe que eu tenho visto algumas vezes esses lances, né, que me passam tal, pelo celular, tal, várias vezes eu estou defendendo também. No Palmeiras, do lado do Dudu ali, várias vezes, e nunca o técnico falou para mim, Ademir, volta, vem defender, não. É uma coisa que eu fazia automaticamente. E é muito falado que também é da elegância dele jogando, né? Eu lembro que teve gente que me falava assim, falava, nossa, vocês ficam elogiando a elegância do Zidane jogando, é que vocês não viram o Ademir, você já ouviu isso? Meu vô falecido, o seu Manuel, palmeirense doente, ele vivia falando, isso aí não é jogador, o jogador era o Ademir. Eu lembro muito, é muito viva essa memória e realmente fala-se muito, né, na elegância, na forma de jogar. Hoje a gente não vê isso, né? Na verdade, eu tive uma coisa muito boa, porque eu entendi durante a minha carreira, por exemplo, 74, 75, 76, 77, eu entendi que eu poderia melhorar sempre. Poderia, algumas coisas que, por exemplo, cabecear. Eu nunca soube cabecear direito, chutar com a perna esquerda, eu nunca soube bater forte com a perna esquerda. Então, eu entendi que eu poderia melhorar todas essas coisas, né? Então, eu comecei a treinar mais. E, inclusive, se não me engano, em 76, quando a nossa equipe mudou, né? Leão, Eurícolas, Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir, Edu Levinha, César Ney, mudou bastante. Já entrou Jorge Mendonça, já entrou Toninho, já entrou Aruca, Pires. Então, ficou só Leão, eu, Edu e Ney. Os outros saíram todos. E eu comecei a fazer gols. E eu, como jogador normalmente no meio, nós tínhamos 4 jogadores na frente, os 2 pontas, o Levinha e o César. Eles é quem estavam lá na frente, né? Mas eu entendi que eu poderia também fazer gols. E aí comecei a fazer um monte de gols, ao ponto de chegar a 155 gols. O César é o que mais gols tem, né? Mais gol tem? Não. Ele fala que ele tem, e ele fala que o Heitor, que tem 300 gols, Heitor jogou numa época que não era profissional. Juniores? Dente de leite? Não, amador. Amador. Não, o Heitor jogou quando era amadorismo. Por isso que ele fez 300 gols. Eu sou o primeiro. Mas, na verdade, o Heitor fez uns 300 e poucos gols. O César vem em segundo com quase 200 e eu venho em terceiro com um pouquinho mais de 150. Mas o prazer do senhor quando atuava era fazer gol ou armar a jogada e entregar o passe para fazer? Porque o Ronaldinho Gaúcho já falou isso, né? O Renato Augusto falou isso. Tem um monte de jogador da atualidade que prefere dar o passe do que fazer o gol. Tem mais prazer, né? Então, mas aí que tá.
Você, por exemplo, se você é um jogador técnico, se você joga mais tocando, lançando os jogadores, porque hoje é diferente. Na minha época, nós tínhamos 4 jogadores na frente. Hoje, às vezes, tem um só, volta todo mundo. Então, é importante que o jogador que joga no meio fazer gols. É importante ele chegar na área. Eu tenho visto, por exemplo, se você vê os meus gols, praticamente são todos de dentro da área. Por quê? Eu não chutava muito forte. Agora, eu tenho visto lances também, quando passa alguma coisa, eu na nossa área defendendo. Nunca o Brandão falou, Ademir, vem, volta, ajuda. Tal. Era uma coisa que eu fazia automaticamente, porque eu conseguia fazer aquilo. Então, quando chegou um determinado tempo, eu entendi que eu poderia também chegar lá na frente, fazer os gols. Por quê? Porque, tudo bem, não sabia cabecear direito, mas fiz gol de cabeça. Não batia bem com a esquerda, mas poderia chutar com a esquerda. Mas tinha que estar lá dentro da área, fazer uma tabela, tal, chegar. Então, eu fiz vários gols, bastante gols, quando eu entendi que eu poderia fazer, poderia melhorar. E isso que é importante no jogador. Ele sempre, se ele quiser, tem que ter vontade e tal, ele pode estar sempre melhorando. Eu sinto falta hoje dos jogadores nisso, me parece, em relação à falta, cobrança de falta. Parece que ninguém treina, né? Cobrança de falta. Eu não entendo, porque não existe eu vejo uns vídeos, às vezes, do pessoal nos juniores. Não sei se a bola é diferente, que é. Só sei que faz um monte de gol, a bola certinho, aí depois chega no profissional, parece que esquece. Essa molecada hoje. Mas eu ia perguntar para o senhor o seguinte, o senhor lembra do nome do jogador que o senhor substituiu quando o senhor estreou no Palmeiras? Eu jogava o chinesinho naquela época. Mas o senhor substituiu o chinesinho ou o Hélio Burini? Porque quando eu cheguei, o chinês era o titular e o Burini era o reserva do chinês. Aí o chinês foi para a Copa do Mundo e foi para a Itália. Aí ficou o Burini, que seria o titular, né, primeiro, e fiquei eu junto com o Burini, ficamos nós dois. Não, sabe por que eu estou puxando isso? Eu ia trazer hoje o filho do Burini aqui. O filho dele, o neto do Hélio Burini, trabalha comigo. Então, o Burini era, na verdade, o jogador que iria substituir normalmente o chinesinho. Né? Mas aí ficamos nós dois disputando uma posição. Uhum. E o Burini, ele batia forte na bola, batia bem, lançava bem, era um bom jogador, mas ele não chegava muito, nem lá na frente, nem defendia. Ficar só no miolo ali. Então, não é que se ficava só no miolo, ele tinha uma qualidade de lançar. Então, ele lançava. Eu já tinha uma qualidade de sair com a bola, fazer a tabela e ir lá na frente. Então, era estilo diferente. Sim, sim. Entendeu? Mas o Burini, quando eu cheguei, era um grande... seria o substituto normal do chinês. Ia ser legal se conseguisse vir, né? Que ele tava o filho dele estava viajando, aí eu falei, putz, não vai dar. Mas o neto dele namorou com a minha irmã, e ele trabalha comigo lá. Puxa do Pelé. Não, eu ia perguntar um pouquinho antes, fiquei com dúvida, por que o Bangu resolveu vender para o Palmeiras depois de ter recusado Barcelona, Sampdoria e outros? Por que o senhor acha que teve essa... Bom, aí, na verdade, eu não sei, porque eu acho que seria questão de valores, né? Entendi. Eu acho que o Palmeiras fez uma proposta melhor, porque também foi muito... Naquela época, jogava no Bangu um bairro pequeno, a gente tinha medo de tudo, né? Jogar no Bangu com uma torcida pequena, que você podia perder, né? E vir para o Palmeiras... um time que você tem uma torcida grande, que tem que jogar bem, tem que ganhar, tem que ser campeão. Então, o meu pai acreditava no meu futebol. Ele acreditava. Uma vez, eu não ia contar, mas vou contar. Posso contar? Claro. Claro. O meu pai, ele falava assim para mim, Ademir, vamos lá em São Paulo. Eu jogando no Bangu, né? Uhum. Vamos lá, mas infantil, tal. Amanhã nós vamos lá em São Paulo. Ele adorava pegar o Cometa e nós dois víamos para São Paulo. Aí chegamos aqui em São Paulo, ele falou, não, vamos lá em Santos.
Aí me levou lá no Santos. Não, você vai treinar aqui no Santos, tal, tal. Aí fiquei terça, quarta, quinta, sexta-feira treinando lá no Santos. Treinei e tal. Aí chegou na sexta-feira, o diretor veio falar com ele. Domingos, o menino interessa. Nós podemos pagar 9.000 cruzeiros. Eu ganhava 200 cruzeiros no Bangu, né? 9.000 cruzeiros. Aí meu pai pensou, não, mas eu quero 13 mil, meu pai falou. Seu Domingos falou, não sei de onde ele tirou esses 13 mil. Aí o diretor falou, bom, então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, 13 mil não está na minha alçada. Vamos esperar, então, o profissional chegar, o Lula, que era o técnico, dar uma olhada no Ademir, se o Lula gostar, a gente, então, faz os 13 mil. Aí eu pensei, falei, pai, então vamos fazer o seguinte, como está na época do Carnaval, vamos voltar para o Rio, depois do Carnaval a gente volta. Nunca mais voltamos. Nunca mais voltamos. Então, mas por muito pouco, então, por esse não retorno, não jogou no Santos, talvez, né? Vai saber. Então, eu poderia ter ficado na Sampdoria, poderia ter ficado no Barcelona, poderia ter ficado no Santos, só. Já pensou? Hein? Não tem mais nenhum. Ia ser Dorval, Mengalvio, Coutinho, Ademir, Pelé e Pepe, tipo isso? Será que cabia todo mundo? E foi muito legal, porque quando meu pai recebeu a proposta para ir, porque lá em Bangu era assim, o trem, você pegava o trem, era 45 minutos até a Central, e da Central você ia até a Copacabana, pegava um ônibus, 20 minutos mais ou menos. Aí meu pai falou, olha, os diretores do Palmeiras estão chegando amanhã e eles querem contratar o Ademir, né? Aí a minha mãe olhou para mim, minha irmã, os três, né? Aí ele falou, bom, estou indo lá para o centro. Não, estou indo lá para a cidade. Lá a gente fala cidade, não fala centro. Estou indo na cidade. Aí sentamos os quatro. A minha mãe falou, não, eu não quero que o Ademir vá para São Paulo, não. A minha irmã, que era mais velha, eu também não quero, não. Aí eu falei, pai, eu também não quero, não. Vocês não querem? Não. Então, fazer o seguinte, eu vou lá, vou falar que vocês não querem, então o Ademir não vai. Aí foi lá para a cidade. Quando ele voltou com um sorriso assim, o Palmeiras contratou o Ademir, amanhã nós vamos embora para São Paulo. Aí ficamos lá os três assim, aí no outro dia viemos embora para São Paulo. Mas quando o senhor chegou, rolou uma identificação logo de imediato, assim, com o clube? O senhor sentiu que ali ia... Não, quando eu cheguei, que eu vi, eu fiquei com muito medo. A gente tem... porque meu pai chegou e falou, tinha um rapazinho lá, que jogava no Aspirante, Reinaldo, aqui é o tal Ademir, cuida dele aí, ajuda ele aí, porque ele vai precisar. E veio embora para Bangu. Aí eu fiquei lá, né? Aí, o início foi difícil. E tinha o Burini lá, jogando bem pra caramba, né? Chinesinho. Início foi difícil. Eles eram mais velhos que o senhor? Eles eram mais velhos que o senhor na época? Eu acho que sim. É? Eu acho que todos mais velhos. É. Djalma Santos. A equipe que quando eu cheguei, Valdir, Djalma Santos, Carabina, Aldemar, Geraldo Escoto, Zequinha e Chinesinho, Júlio Botelho, Américo, Nardo e o ponto esquerda, estava o Romero, acho que estava o Geraldo II. Todos mais velhos. Tanto que todos esses, eu acho que já todos faleceram já. Júlio Botelho é o pai do Leandro? Não. Júlio Botelho não é o pai. Do Leandro Amaral, não? Que jogou? Júlio Amaral? Não, acho que era Júlio Botelho que é o pai do Leandro Amaral, se eu não me engano. Leandro Amaral é aquele que jogou no Corinthians, tudo? Não, ele é um atacante. Acho que ele jogou no Corinthians, não, São Paulo. Acho que ele jogou sim. Júlio Botelho não. Júlio Botelho só teve filhos também, mas não chegaram ao profissional também. Legal, né? Já pensou? Que história, né? E que momento o senhor falou, aqui no Palmeiras realmente estou fazendo algo diferente e abraçou a ideia e se tornou ídolo? Então, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio
jogando no aspirante, né? Peguei, por exemplo, alguns técnicos. E quando chegou o Geninho, ele me colocou no time. Acho que foi em 63. Aí eu entrei e não saí mais. Né? Não saí mais assim, continuei jogando tal. Mas eu acho que foi em 63. Então eu cheguei em 61, eu fiquei 1 ano e meio, joguei no aspirante, fui me adaptando e tal. Então fiquei um tempo até poder... O chinês foi embora, ficou o Burini. Então nós jogávamos nós dois, né? Eu joguei algumas vezes de volante também. Mas foi 1 ano e meio para mim poder realmente me adaptar. Foi muito bom. Tem até isso até hoje, né? Adaptação, né? Deve ser bem difícil, né? Mudar de clube, porque é todo um ambiente novo. Eu achei curioso que ele escalou 2 times de cabeça. E hoje é impossível fazer isso. É né? impossível, Cada jogo muda, cada ano, de um ano para o outro, você não consegue mais, né? Ter jogadores que se identificam e ficam bastante tempo nos clubes, né? E o importante é que quando o Brandão chegou em 72, nós tínhamos os 11 jogadores, que seriam os titulares, tínhamos o Fedato, que às vezes entrava, e tínhamos o Ronaldo, né? O Ronaldo fez o gol, o César ficou suspenso, aí jogou o Ronaldo. E ele fez o gol. Ele que fez o gol contra o Corinthians em 74. Edu, Ronaldo, Leiva e Ney. Foi o ataque. Que legal. E qual que foi o primeiro título do senhor lá no Palmeiras? 73, Campeonato Paulista. Foi lá o Paulista, né? Porque o senhor acho que ganhou uns 4, não foi um negócio assim? Porque foram 2 brasileiros, certo? Brasileiro... Não, 73 não, 63. O primeiro título campeão paulista. Porque paulista nós tivemos 63, 66, 72, 74 e 76. 5. E brasileiro nós tivemos 60... Porque 65 nós fomos campeões do Rio e São Paulo. Então, esse, na verdade, não conta. Nós fomos campeões, acho que foi 67, 69, 72, 70, fomos bicampeões, né? 72, 73. E tem mais um ano, porque também são 5 brasileiros. Sim. E tudo isso, a concorrência estava fácil nessa época, né? Quem tinha na época? Só quem? Só o Santos de Pelé, né? Porque nós ganhamos o Paulista em 63 e 66, né? Senão o Santos teria sido campeão durante, acho que, 11 anos. Nossa, acho que esse Palmeiras era o único capaz de fazer frente ao Santos na época, né? E foi bom porque nós ganhamos 63, e aí em 65 nós ganhamos Rio e São Paulo, 66 paulista, 67 brasileiro, 69 brasileiro. Então a gente ia conseguindo também ganhar alguns títulos. Às vezes era um outro, né? O Corinthians estava numa fase... Uma fila, né? Durante muitos anos. O São Paulo também, não sei quando ele foi campeão. Então, era mais o Santos e o Palmeiras mesmo. O senhor, a carreira do senhor, o tempo que durou, o Corinthians não ganhou nada nessa época, né? Então, porque aconteceu assim, veja bem, foi uma coincidência também, porque em 75, o Luiz Pereira e o Levinha foram para a Espanha. E nós fomos jogar em Manaus, e quando terminou o jogo, um calor muito forte, o rapaz veio falar comigo: Ademir, tudo bem? Olha, o Leivinha e o Luiz Pereira estrearam lá na Espanha. O Leivinha fez 3 gols, tal. E aí eu comecei a falar com ele, né? E aí eu senti um problema na garganta. E eu comecei... eu não consegui nem terminar a conversa, o bate-papo, tal. Isso foi em 65, num calor terrível. Aí passou, eu treinei, comecei a treinar, jogar, tal. Aí chegou em 77, fizemos um torneio.
Palmeiras, veio o time do Luizão Pereira, o Atlético de Madrid, acho que o Corinthians e acho que o São Paulo, uma coisa assim, ou então o Santos. 77, 2 anos depois, num frio, em junho, agosto, se não me engano. Esse torneio, nós jogamos contra o Atlético, time do Luizão Pereira, do Levinha. Jogamos lá no Morumbi, um frio muito grande, e terminou empatado. Então tinha que bater pênalti. E eu ia bater um dos pênaltis. Então eu fiquei sentado assim, todo molhado, mas um frio muito grande. E aí eu fui bater o pênalti. Quando eu cheguei lá, eu bati o pênalti, chutei para fora e começou a ter o problema novamente. Naquele momento, aí eu não consegui jogar mais. Porque eu ia treinar e eu parava de treinar. Estava correndo assim, parava, ficava com um problema na garganta. Aí eu falei com o doutor, ó, eu não estou podendo correr, porque eu chego, vou correr, vem um pigarro na garganta. Ele falou, então vai lá, vai um médico. Aí eu fui lá no médico, otorrinolaringologista, é isso? Isso. Ainda bem que eu lembrei. Aí fui lá, operei, mas não fiquei bom. O médico falou, ó, daqui a 2 meses você volta a treinar. Mas eu voltei a treinar, mas o problema continuou. Aí não consegui jogar mais. Eu fiquei 30 anos fora do esporte. Só voltei nos anos 2005, mais ou menos. Foram 30 anos que eu fiquei fora devido a esse problema na garganta. E acho que uma inflamação, alguma coisa assim. E hoje está tudo bem? Está tudo bem hoje? Então, hoje não é que está tudo bem, eu melhorei muito, tá? Porque também, quando eu consegui voltar a jogar, eu tinha medo. Eu comecei a correr e tal, devagarzinho. O pessoal me convidava, Nevinho, vamos lá na minha cidade, vai ter uma festa e tal. Chegou um dia que eu tinha que ir. Eu falei, bom, agora eu vou ter que ir, ou não vou mais, né? Aí fui, comecei a brincar e tal, até passar o medo, também demorou bastante. Geralmente eu receio que quem opera joelho, ele operou bastante o joelho, acho umas 2 vezes, né? 3 cirurgias. Ele parou porque não... E jogava bem, viu? Parou porque... Eu era conhecido como Ademir da guia de Osasco, cara. Mas da guia da calçada mesmo, não era guia da... Então, mas eu acho assim, é bom quando o médico fala, ó, é isso, vamos operar isso. Eu, por exemplo, o médico nunca me falou. Não tinha um diagnóstico certo, né? Nunca teve um diagnóstico certo para mim saber o que eu tive. Até hoje, se você me perguntar, eu falo, bom, não sei direito. Eu só sei que foi complicado. Você parou em 77 ou 79? 77. Olha que curioso. E depois, só depois, uns meses depois, o Corinthians voltou Saiu a ser da campeão. fila. E aí quem entrou depois que ele parou de jogar do Palmeiras? Quem que é? O Palmeiras. O Palmeiras pegou uma fila que só foi sair nos anos 90. Sim. 16 anos, né? Você vê que curiosidade? Enquanto ele jogou, o Corinthians não ganhou. Depois que ele parou, o Palmeiras só foi ganhar nos anos 90. A sua vida é cercada de curiosidades, hein? Não, foram várias coincidências que aconteceram. Ainda bem que teve mais coincidências para o bem, né? Verdade. Agora, você vê como é que como é que é a vida. Ontem eu estava falando lá com o Dudu. Vamos ter uma foto no placar, né? Na capa do placar. E eu estava falando para o rapaz, olha, eu já tive acho que quase 50 capas. Ele falou, não, Ademir, uns 30 no máximo e tal. Eu falei, por favor, você vai lá, pesquisa que eu quero saber quantas capas eu estou. Então, Pelé e Neymar saíram na capa, né? E agora vai sair eu e o Dudu. E temos ainda alguma coisa aí que está surgindo. Cadê a minha estátua? Vamos chamar então já. Mas eu vou deixar uma pergunta. Tá bom. Qual Dudu é melhor? O de hoje ou da sua época? Então, o Dudu da minha época, ele era um jogador que marcava, né? Eu falava assim, Dudu, domingo tem Santos, você vai marcar o Pelé. Ele falava, mas só eu que vou marcar o Pelé? Não, eu vou lá te ajudar. Não, mas tem que ter mais um, tem que ter 3 para marcar o Pelé. E já o Dudu, esse Dudu nosso, ele é atacante. Ele dribla.
está fazendo coisas, né, espetaculares lá do lado direito, é rápido, né? Então, são posições bem diferentes, né? Um marcava e o outro joga lá na frente. E o da sua época foi seu grande parceiro de futebol? Foi grande parceiro. Nós jogamos juntos 12 anos. Né? E jogamos assim juntos porque eu falava para ele, ó, desarma e toca para mim. Não vai tocar para os outros. Né? Tem que tocar para... Ele falava, mas vem aqui me ajudar então a marcar. Então, a gente jogou junto durante muito tempo. Foi muito bom. Sim. Bacana. Porque o Demir deveria abrir os espaços, né? Se ele ia carregando, ia já carregando e abrindo os espaços, né? Verdade. Porque quem vai carregando, os outros têm que ir marcando e ele vai... quando ele consegue sair da... Vamos supor, da defesa de alguém, já abriu todo o espaço, né? Acho que essa que é a grande característica. E também depois ser o elemento surpresa de fazer o gol lá na frente, que o senhor falou que depois que aprendeu isso, você deveria ter virado o elemento surpresa, né? Você sabe que em 76, porque nós tínhamos 4 jogadores na frente. Então, eu tinha essa facilidade para poder tanto tocar para o lado direito como para o lado esquerdo. E no meio tinha o César e o Leiva. O Leiva era um jogador espetacular. Então, tinha essa facilidade que hoje, às vezes, os jogadores tocam muito a bola para trás, a bola chega muito no goleiro, porque se tem muita gente defendendo e pouca gente lá na frente, fica difícil para você encontrar um companheiro desmarcado. Então, a bola chega no goleiro uma vez, 2, 3. E na nossa época, era difícil a bola chegar no goleiro. A gente não atrasava a bola para o goleiro. Porque eu tinha 4 jogadores lá na frente. Na frente, dando opção, né? Dando opção de toque, de lançamento, de fazer uma tabela. Então, era mais... Para nós era melhor. Melhor, né? O jogo corria mais, né? Você gosta de assistir o futebol de hoje e ver muita diferença da sua época? Existe muita diferença. Porque na minha época, os laterais, eles não cruzavam bola. Eles pegavam a bola e tocavam para a ponta. Os pontas eram que tinham que driblar e cruzar. Hoje você vê que os laterais chegam lá e cruzam, né? Então, mudou muito. Na nossa época, hoje a falta é no meio do campo, os jogadores, vai todo mundo lá, né? E ele cruza a bola lá do meio do Chuveirinho, campo. Né? Então, e aí tem esses problemas de bater cabeça toda hora. Na nossa época não tinha isso. Cruzamento era só quando o ponto ia lá na linha de fundo e cruzava. Tanto que hoje nem tem tanto ponto assim. É muito raro. É um ou outro, quando aparece, todo mundo fica falando, né? De tanto... Fala que é ponto à moda antiga, né? Mas agora uma questão relacionada ao Pelé. O senhor chegou a ter uma amizade forte com o Pelé? Conseguiu ter, assim... Não, amizade a gente não tinha, não. Mas tinha um respeito muito grande, né? Assim, porque... Sim. Eram justamente as duas... Principais forças, Forças de cada lado, né? Acho que não era nem só do estado, era do país, né? Na época. Você sabe que um dia eu fui lá na televisão em Santos e eu falei, estava eu e o Clodoaldo, né? Eu falei, Clodoaldo, devo ter jogado contra o Santos uns 50 jogos, mais ou menos, 52, 54. Contra o Corinthians foram 57. Esse é o jogador que mais clássico jogou contra o Corinthians. Falei, Clodoaldo, eu ganhei mais do Santos do que perdi. Ele falou, não, você está louco. Como é que você ganhou mais do Santos? Só que não é que eu ganhei com o Pelé. Porque o Pelé em 74, 73, ele deu uma parada. E nós continuamos jogando contra o Santos e ganhando do Santos. Tanto a gente ganhou lá na Vila, ganhou aqui e tal. Então, 74, 75, 76, 77, nós ganhamos. O Palmeiras ganhou mais do Santos. Mas sem o Pelé. Uhum. Então, não é que eu ganhei mais do Santos com o Pelé. Falei, dos clubes, né? Eu ganhei mais do Santos, mas estou falando do Santos, não estou falando do Pelé. Do Pelé. Uhum. Entendeu? Então, talvez eu tenha jogado, não tenho bem certeza, 48 jogos assim contra o Santos. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que eu ganhei mais. 2 jogos, assim, 3.
Mas não é uma coisa... O Colorado falou, não, você está louco. Eu falei, será que eu estou louco? Mas ele intimidava mesmo já, assim, né? Era diferente, né? Era diferente já falar assim, vai enfrentar o Pelé e... Não, era diferente. Teve uma vez que nós fomos jogar contra o Santos, nós estávamos concentrados. Aquele jogador que ia marcar o Pelé, não vou falar o nome agora, mas ele ficou doente. Ele não jogou, ele ficou doente. Não, é verdade, você dá risada, a gente dá risada, né? Mas aconteceu mesmo. O rapaz, ele passou mal, não ficou legal. Crise de ansiedade. Ele não conseguiu jogar porque ele ia marcar o Pelé. Aconteceu. E como é que tem brasileiro que torce pra Argentina, cara? Tem, né? Não dá pra entender, né? E seleção brasileira, como que foi pro senhor? Bom, seleção foi uma coisa assim também muito diferente, muito complicada, porque o meu pai, ele jogou na Copa do Mundo de 38 na França. Ele jogou. Então, eu fazia um esforço muito grande para merecer uma convocação para ser pai e filho que jogaram em Copas do Mundo, né? E em 74 eu tive essa alegria porque eu fui convocado para jogar na Alemanha em 74. Então eu estava lá e eu queria ver se eu conseguia jogar. E o Zagallo, quando nós chegamos, o Zagallo falou para mim, Ademir, o Rivelino é o titular, porque eles tinham jogado no México, tinham sido campeões mundiais, né? E aquele time foi sensacional, né? Você lembra? Tem 70. Né? Jair, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Eles foram um espetáculo. No último jogo ganharam da Itália 4-0, parece. Acho que 4-1, não foi? Não, nós não levamos gol da Itália. Não? Então... Eu também achava que era 4-1. É? Mas que teve aquele golaço do Carlos Alberto. Cansei de ver esses gols. Eu não tenho bem certeza, mas acho que foi 4-0. Mas depois a gente vai pesquisar. Alguém confirma? 4-1? 4-1, né? Olha lá. 4-1. Eles fizeram 1-0, não? Não foi isso? Teve um jogo que fizeram 1-0. Não lembro, mas a gente vai pesquisar. 4-1. Não, já pesquisamos. 4-1. Fizeram 1-1. Ó. Tem um especialista ali na Copa de 70. Mas esse time, esse ataque foi um espetáculo, né? Você numa final fazer 4 gols, ganhar tranquilo e tal. Então, o Zagallo falou, Ademir, o Riva é o titular. Eu falei, não, eu estou aqui. Se precisar, a gente vai estar aqui. O importante é estar podendo participar. E justamente no último jogo, o Paulo César se machucou, o Luiz Pereira foi expulso, entrou então eu e o Alfredo, né? Então, para mim, foi importante poder estar participando de uma Copa, tá, os dois, né? Meu pai e eu. Porque o meu pai sempre falou para mim, Ademir, eu sou o melhor da família. E eu falei, não, claro que é o senhor, pai. Vou falar que não. Então, foi assim, mais ou menos assim. Mas e quando o senhor soube que ia jogar mesmo, bateu aquele frio, ficou doente? Não, né? Então, normalmente é um momento diferente. Você fica preocupado. Porque sabe o que acontece? Por exemplo, no Palmeiras, eu jogava quarta e domingo. Na seleção, eu fiquei 3 meses sem jogar. Quer dizer, então, quando você entra totalmente sem conhecer os seus companheiros, você entra sem aquela condição ideal física e parado durante tanto tempo. Então, você não sabe como é que vai ser, né? E você não pode jogar mal. Porque aqui no Palmeiras tem partida que você pode jogar mal. O time ganhou, você não jogou bem e tal. Mas na seleção, se você tem essa chance... Porque se eu jogo mal, o Zagallo ia falar, tá vendo? Por isso que eu não coloquei ele. Se eu jogo bem... E o pior ainda é que quando estava 0-0, nós tivemos chance de fazer 1-0, e aí ele me tirou e colocou o Mirandinha, centroavante, né? Para ganhar o jogo. E o pior é que perdeu. Aí ele tinha que explicar por que ele me tirou e por que ele perdeu. Você entendeu? Não, é verdade. Sim. A imprensa, a crônica, não, quer saber por que ele tinha me tirado. Ele falou, não, mas eu tirei um meia, coloquei um centroavante para ganhar o jogo. Se ele tivesse ganho,
Seria mais fácil, né? Não, eu tirei, ganhei o jogo. Mas aí perdeu o jogo, aí ficou pior ainda para você explicar, né? explicar. Porque a cobrança sempre vem, né? Assim, nada que ganha também, parece que é só... A cobrança sempre vem, é verdade. E o senhor tinha... Naquela época tinha muito desencontro com imprensa, assim, tô falando de situações chatas, assim, de incômodos. Tinha nessa época também, igual hoje? Não. Acho que a imprensa tinha acesso livre a vestiário, né? Entrevistava dentro do vestiário, não tinha? Tinha, assim? alguns entravam no vestiário, mas a gente sempre... Porque sabe o que acontece? É o problema de você estar bem. Se o time está ganhando, está bem... Por exemplo, o Brandão chegou, teve uma época que nós ficamos assim, 42 jogos invictos, né? Então, você é campeão, 72. 72, nós jogamos 5 torneios, começamos lá no Natel, os times grandes de São Paulo. Aí fomos na Argentina, Mar del Plata, aí ganhamos Carranza na Espanha, Paulista e Brasileiro. Disputamos 5 e ganhamos 5. Quando você ganha, fica tudo mais tranquilo, mais fácil, o treinador não precisa mexer muito no time, o time está ganhando, então a diretoria está mais contente, a torcida está mais contente, então fica tudo mais bem melhor. Então aconteceu isso, 72 nós ganhamos, 73 fomos bicampeão brasileiro, 74 paulista, 75 foi quando mudou totalmente o pessoal, e 76 paulista. Então, com as vitórias fica tudo mais fácil, né? É como hoje. Hoje o Abel ganha os jogos, ganha o campeonato. Então, é isso que a torcida quer, né? A torcida nossa está indo 42 mil pessoas, 40 mil, 38 mil, e saindo contente. Então, o futebol é isso. Se você joga bem e perde, não é legal. O importante é você jogar bem, ganhar, e às vezes você joga mal e ganha também. Então, o futebol é assim. Que é normal, né? Uhum. Assim, e dentro do vestiário, assim, essa questão de, por exemplo, o time está funcionando muito bem lá, já está encaixado, o time titular ganhando direto, vamos até colocar talvez o Palmeiras de hoje, que está... já faz uns anos aí que é unanimidade a qualidade dele. Não aguento mais, o pessoal postando título tá atrás de título. Muito superior. Como que fica a situação no vestiário? Ficava antigamente a situação no vestiário assim, do reserva, por exemplo? Porque assim, aí fica... acredito que deve ser, ao mesmo tempo que é gratificante sair e ver que está tudo bem funcionando a casa lá, a casa que eu digo Palmeiras, mas também sempre buscando, querendo uma oportunidade, e às vezes não... difícil aparecer, né? Então, na nossa época, era mais fácil para o técnico, porque nós tínhamos, eu acho que era o goleiro e mais 4, ou mais 5 só no banco. Então, você não tinha como levar, por exemplo, numa viagem, vários jogadores. Eram, se não me engano, eram 16 jogadores, entendeu? Então, o técnico tem 4 jogadores no banco, ou 5, ele olha para o banco e fala, bom, o lateral machucou, vou botar aquele lateral lá. Hoje não, você tem um monte de jogador lá, né? Então fica mais complicado. Tanto que quando chega mais ou menos faltando 10, 15 minutos, os técnicos mudam 5 jogadores às vezes, né? Porque o pessoal também já está meio cansado, tal. São muitos jogos, é tudo muito diferente, né? Agora, você me falou de uma coisa que agora eu lembrei, o vestiário, por exemplo. Nós tivemos uma... Porque assim, o Brandão, quando ele chegou, ele me colocou como capitão, né? Ademir, você vai ser o capitão. Mas eu era um jogador assim que eu não falava muito. Eu não brigava com o juiz. O Dudu que brigava com o juiz. Falava, Dudu, vai lá e briga com o juiz. Não tinha nem amarelo, só tinha vermelho, né? O Dudu era um homem que discutia, brigava, falava. Eu falava, mas seu Brandão, eu não sei nem brigar, não vou falar, não, mas você vai ser o capitão. Tal. Ele me botou como capitão. E tivemos uma passagem muito interessante no vestiário, que eu acho que todos esses anos, né, foi uma única vez.
Nós chegamos no Maracanã, entramos, sentamos assim, né? Já trocado, né? Normalmente o técnico vinha, né? E ele escalava, o time vai jogar esse, tal. Você faz isso, tal. E falava alguma coisa, né? E chegou um dia, eu não sei se foi contra o Flamengo, contra o Fluminense, ele chegou no Maracanã, nós sentamos e ele falou assim: hoje eu não vou falar nada. Vocês vão lá, jogam. Se precisar, quando terminar o primeiro tempo, eu desço e falo alguma coisa. Então, eu achei que aquilo foi uma coisa espetacular, porque não precisava falar, porque nós estávamos cumprindo tudo aquilo que era importante cumprir. Né? Aí ele subiu, quando ele voltou no primeiro tempo, não vou falar nada, não preciso falar nada. Vão lá e cumpram aquilo que vocês podem fazer. Nós fomos lá, ganhamos o jogo. Então, muito difícil um técnico passar para uma equipe que a equipe está perfeita, que ele não precisa ficar falando faz isso, faz aquilo, porque ele está vendo que está sendo cumprido e está sendo feito e está ganhando, e que é importante sempre ganhar. Sim. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente pode... Agora a gente até... Você puxa aqui, Fábio? Eu queria falar com o pessoal aqui que a gente vai falar agora sobre um produto que está lançando em homenagem à lenda divino Ademir da Guia. Para o colecionador, ele vai poder ter... Colecionador não, fã, né? Uhum, vai poder ter uma lembrança do ídolo eterno. Que tanto assim, porque realmente, se você perguntar para os palmeirenses, o divino aqui, ele é unanimidade, né? Sim, não tenho dúvida. Do mais velho ao torcedor dos tempos de hoje, todos eles reconhecem na figura do Ademir como talvez o maior ídolo da história do Palmeiras. Acho que é o maior ídolo, até porque... Pode ir. Ademir, só um pouquinho mais para lá, por favor. Vem mais um pouquinho para cá? Vai. Deixa essa outra cadeira aqui. Porque a gente fala do Marcão, né? Tem o Marcão, tem o Dudu hoje, mas quando vai falar em números e também o que representou, até a fase tão... Acho que de bater tão de frente com o Santos na época também, isso também é um fator muito relevante, né? Uhum. Então, sem dúvida, assim, questão de número de jogos, que não vai bater, então... o meu pai acabou fazendo a estatueta, né, pai? Vamos colar com o fone aí, pai. Agora a gente tá com 2 mestres aqui na mesa, hein? Pai, vai falar, você quer perguntar alguma coisa pra ele ou eu puxo aqui? Pode puxar. Boa noite, seu Wilson. Qual que foi a sua ideia? Porque de onde surgiu essa iniciativa sua de fazer o boneco a estatueta do Ademir da Guia? Na verdade, assim, eu já tenho muito tempo que eu gosto de... pensei de homenagear as pessoas, os jogadores da antiga, né? Do passado, porque assim, às vezes os clubes esquecem, né? E aí eu falei, quero pegar todo esse pessoal que foi do passado e fazer uma homenagem, né? Então, já fiz do Evair, né? E agora a bola da vez é o Ademir da Guia, né? Então aí eu fiz... Porque assim, tem muitos amigos meus que são torcedores, eles pedem, né? Uhum. Aí eles ficaram pedindo, pô, você tem que fazer o Ademir, o divino, né? Aí eu fiz o primeiro esboço, né? Mandei para eles adoraram, tá? E depois também fiz o caricato, né? E tudo isso por causa disso. Tem principalmente o Mauro, né? Que é meu amigo, o Mastantuono, né? Que ele é palmeirense roxo, né? E eu conheci ele por causa do Ayrton Senna, que ele é colecionador do Senna também. E aí, quando ele comprou a estátua do Senna, ele falou assim, Guti, faz o Ademir. E aí eu fiz o projeto, né? E aí apresentei lá e o pessoal topou fazer. E por isso que a gente está aqui. E você pode pegar aí atrás? A gente tá lançando... Atrás de você. Tá lançando aqui? Tá lançando aqui. Tá lançando aqui, ó. Só um minuto. O Ademir lançou tantas bolas e hoje ele tá lançando a estátua, hein? Rapaz, Quem diria, hein? importante, né? Merecer, Deixa aqui, ó. merecer esse carinho. Pega outro também. Você O senhor sabe, gostou? Ficou bacana? muito bacana. Você sabe que eu tenho ido muito para o interior
E a gente tem recebido dos palmeirenses, né, um carinho muito grande, todo esse interior imenso aqui em São Paulo. E agora, você vê que coincidência, mais uma coincidência, eu estou saindo, acredito que mês que vem, na capa do Placar, com o Dudu. O Dudu, esse jogador extraordinário que está fazendo esses gols, lançando, driblando. E agora temos aqui essa oportunidade de ter também essa estatueta. Estatueta, sim. Então, eu fico muito contente de merecer, porque é como o senhor falou, não sou eu que estou falando. Às vezes o clube esquece, né? O ex-jogador, e a gente merecer essa possibilidade de estar sempre junto com o nosso torcedor é muito bom. E sabe que o inverso é muito forte também, porque a gente lá, no nosso estúdio que a gente faz de escultura, a gente vira e mexe, tem esses pedidos, sabe? Então, esse reconhecimento, se não vem de uma parte, saiba que do torcedor vem muito forte. Entendeu? Não, é verdade, o torcedor está conosco, junto. Hoje a gente bate muitas fotos, a gente faz muito vídeo, coisa que no passado, né, a gente não tinha essa oportunidade. A gente está fazendo aqui um programa que também na nossa época não existia. Então ficou tudo muito moderno, né? Tudo muito mais fácil, mais simples. Então, eu poder estar ainda alcançando nesse ano de 2003, né? Estou aqui falando, jogando bola, só que não estou fazendo mais gol. Está difícil. Tem que arranjar um pênalti. Alguém ali para cavar um pênalti, você vai lá e só dá aquela... Então, para mim é importante merecer estar com vocês aqui, podendo participar, contar alguma coisa, né? E a gente tem muita coisa para contar. Mas a gente queria que o senhor soubesse que a porta daqui do nosso podcast está aberta para o que o senhor quiser fazer. Sim, lançamento, tiver alguma coisa, camisa comemorativa lá na frente, qualquer coisa. A gente está totalmente aberto a ajudar aqui não tem clubismo. Eu queria perguntar para o senhor Wilson, ficou muito boa, tá? Assim, muito bacana mesmo, expressiva, né? Parece, ela retrata bem o movimento ali. Como que é fazer uma figura hoje com os traços de antigamente? É mais difícil do que alguém que está hoje na tua situação? Porque ela representa o seu Ademir há 45, 50 anos atrás. Ah, sim, tem que fazer pesquisa, né? Aí eu faço a pesquisa, pego as fotos, tudo, né? Porque assim, o fã, ele quer ter uma recordação eterna do seu ídolo, né? Uhum. Então, e na memória dele tá a época que ele tá no auge. Então, você tem que pegar a imagem da época que ele tava pegando firme, né? Uhum. Verdade. Então, eu fui lá, pesquisei tudo, e essa foto é a mais divulgada dele, né? Uhum. Todo mundo lembra, tá na memória. Então, eu achei que o mais importante era essa posição, essa foto que tá aí. Depois fiz o caricato, né? E o que é mais difícil? O expressivo, assim, real ou o caricato? O caricato a gente exagera um pouquinho, né? Em alguns detalhes. Tem mais liberdade, né? Sim. A gente... Mas assim, tem que lembrar sempre, né? Tem que lembrar sempre o jogador. Então, eu gosto muito do caricato. Eu gosto bastante. O senhor faz muita caricatura, né? Eu já vi bastante. Muito bacana. E quem tá acompanhando a gente pode ser... Assim, isso que onde encontra primeiro, né? Na verdade, ele tá criando Onde que tá, Fábio? Aqui. A gente está fazendo aqui agora o lançamento dele aqui, a gente está divulgando junto com o senhor Ademir, com o Iguchi também, meu pai. Vai rolar um evento, né? A gente está planejando isso aí. Depois vai estar na descrição aqui desse episódio, porque a gente vai... Primeiro, esse episódio é para startar esse lançamento. Então vai ter um jantar. Na verdade, assim, qual vai ser a tiragem dessa estatueta? São 155. 155. Cada um representando um gol. Uhum. Então vai estar lá na base o time adversário e a data do gol, né? E tem jogos que ele fez 2 gols, né? Então tem algumas repetidas assim do mesmo jogo. Então, ele vai ser, vamos dizer, vai ser quase que o único, então, porque
cada base representa cada boneco, né? A estatueta representa um gol, então vai ser único, né? É único, sim. E a gente vai fazer esse evento aí que vai ter um jantar, então quem comprar a estatueta também vai poder ir no jantar, é isso, né? Isso. Então a gente já está definindo a data, né? A gente vai colocar aqui na descrição e talvez a gente faça talvez não, a gente vai fazer uma publicação específica para esse evento aqui que vai rolar, porque ainda ficou de confirmar, né? Ainda está confirmando a data e vai ter um jantar em um evento, e também a gente vai fazer a gente aqui, o podcast, a gente vai também ajudar na divulgação e vai fazer um sorteio, que também a gente vai explicar mais para frente certinho, estão criando as artes lá, para fazer o sorteio de uma estatueta, né? E também vai ter uma camisa, né? Uma camisa autografada. Uma camisa autografada também, oficial, também a gente vai colocar para ajudar na divulgação desse produto. E também vai ter uma surpresinha, assim, vamos dizer. E tudo para a gente consolidar mesmo essa assim, a iniciativa do meu pai de fazer a estatueta do Divino, né? Da Ademir da Guia, que é o maior ídolo do Palmeiras. E acho que nada mais justo a gente... Sabe, eu fico muito feliz do meu pai estar fazendo um atleta que é referência e tem a oportunidade de estar aqui com a gente e, sabe, apresentando com a gente. Porque, assim, a gente sabe, a cultura aqui geralmente espera o atleta morrer para começar a lembrar dele, sabe? Verdade. Então isso assim é muito legal, isso de estar junto, né? Lançando um produto aqui e ver também como o senhor valida isso aqui, também gosta, sabe? E parabéns, porque assim é muito merecido isso, sabe? Não é qualquer um que constrói uma história que o senhor construiu, é difícil. Verdade. Ainda mais hoje, né? Verdade. E mais importante para mim é poder estar presente hoje, quem sabe estar entregando, né, no dia para a pessoa. Sim, né? sim. Não, com toda certeza. Esse até é um ponto... Obrigado por lembrar desse detalhe, porque o jantar, a finalidade dele é essa. A pessoa que comprar uma estatueta vai poder participar lá vai ter direito do jantar também. Recebe das mãos do Ademir. Recebe das mãos do ídolo. E também pode, no momento, lá tirar foto e, sei lá, pegar autógrafo na base, o que seja. Então, assim, é o momento de a gente aproveitar, os palmeirenses aproveitarem a oportunidade de estar junto com o ídolo e prestigiando, né? Porque a gente viu aqui que o senhor é muito bom de papo e de contar as histórias. É agradável ouvir o senhor contando. E, assim, até surpreendente como a memória tá afiada, né? Porque não esquece nada. Passou escalações aqui que, assim, eu fiquei até meio espantado, né? A gente mesmo não lembra de escalações dos anos 90 aí, ele lembra de, puxa, a memória bem mais distante, né? Então vou fazer uma perguntinha, se o senhor me permite. Claro. Então, porque, na verdade, a pessoa que for comprar, ele, às vezes, fica assustado se for muito caro. A gente já tem mais ou menos um valor, ou você vai depois passar esse valor, né? Dependendo, porque é importante que a pessoa saiba, sim, né? Sim. Isso, na verdade, é quem tá cuidando disso, o meu pai ainda. Mas isso aí também do jantar, né? Ele tem que ser acessível para atingir. Não dá para também... Acessível, né? E achar que tem que criar um produto e deixar ele elitizado. Senão mas ao mesmo tempo são poucas, né? São 155. Não, então vai ser... Isso é uma coisa que também tem que ser... É bom que você tenha tocado isso, porque é aquela coisa da oferta e da escassez, né? Quando não tem tanto, o valor costuma ser mais alto. Inclusive... Como é uma série limitada, quem comprar lá paga um valor. Depois que não tem mais, se for comprar de outra pessoa, aí vai pagar mais ainda. Inclusive, posso falar o valor, não tem problema nenhum, não. Tá? O valor final de venda é R$ 899,90, tá? Só que antes tem que fazer a reserva do número. Então, o comprador pode reservar o número, aí ele tem que fazer um depósito, um Pix no valor de R$250. E aí, no dia do evento... Ele paga o restante, a diferença, até em 12 vezes no cartão. Se for gol contra o Corinthians, é mais caro, né?
É assim, já tem gente escolhendo. O pessoal acho que vai escolher os não, gols não, mais... o cara falou assim, eu quero aquela do Cambá. Eu falei, pô, legal, legal. Mas é isso mesmo. Então, recapitulando aqui, quanto que é? 890? Quanto que é? 899,90, 250 para fazer a reserva e no dia do evento do jantar dá para parcelar o resto do saldo. É isso, né? Então, no dia do evento da entrega, tá? O comprador terá direito a tirar uma foto com o ídolo, tá? E ganhar um autógrafo também, né, Ademir? Verdade. E o jantar vai ser um dia anterior à entrega, tá? Então, num local... Até posso falar já também, já está praticamente definido, que é o Brasa, né? Do Allianz Parque. É dentro do Allianz Parque, né? Isso. Já estamos praticamente tudo certinho, só estamos acertando os finais, né? Uhum. Mas está tudo certo. Então, a gente vai fazer o evento então, do jantar um dia antes e a entrega um dia depois. Só vamos definir a data. Mas agora até uma dúvida que me surgiu. Por que o jantar num dia e entrega no outro? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Não sei, foi assim, a sugestão do pessoal lá que começou a fazer o projeto, né? Eu tô falando porque o próprio o comprador ele vai querer ter junto com o Ademir, né? Pode ser no mesmo dia, né? Acho que era uma coisa boa, né? Já entrega no mesmo dia. É uma coisa de se pensar mesmo. Eu não sei qual que é, mais um palpite meu aqui, mas... Então o Palmeirense tem mais um motivo ainda para desse evento, porque ele é lá no Allianz ainda. Então a gente se pegar no contexto todo aqui, somar tudo, é estatueta, junto com o ídolo, podendo conversar com ele, conhecer essas histórias todas, tirar foto, autógrafo, prestigiar. Então acho que só tem coisa boa, né? Não tem. E vai jantar ainda. Ainda vai jantar com o ídolo. Atenção então, meus amigos palmeirenses aí que assistem. Eu tenho vários amigos, até mandar um abraço aqui para eles. Pedir pro senhor Ademir mandar também. Pedrinho Aguiar, Maurício Camargo, o Ed Carlos. Tudo palmeirense doente que adora colocar lá nos stories do Instagram os títulos e tal. Tô esquecendo de alguns aqui e tal, mas... eles também vão ter a oportunidade de ter acesso aqui a essa estátua, se quiser comprar e tudo mais. E também concorrer, sendo um espectador aqui do Papo de Escada, né? E o senhor imagina, o senhor no dia vai estar bem aberto, assim, vai ter um tempo para conversar com o pessoal, assim? Porque acho que é muito interessante as histórias do senhor, assim, sabe? De... não só contando por tela, mas pessoalmente, assim, é um prazer diferente de quem é fã. Não, a gente passa nas mesas, fala, conversa, bate foto, assina a camisa, isso aí a gente está acostumado a fazer. Uma vez eu fui para o interior, eu fiquei 5 horas. Nossa. A fila era imensa, as pessoas vinham. Ademir, está cansado? Não estou cansado. Aqui vai ser 5 também. Te avisaram? Olha quanta gente aqui, olha a plateia aqui, ó. Então, a gente está acostumado realmente a fazer esse tipo de coisa. Ainda bem, né? Porque, assim, esse prazer de estar próximo do torcedor, sabe? Porque é uma validação, né? De tudo que o senhor fez, né? O pessoal se emociona, assim, quando chega perto do senhor, tira foto, é comum? Você sabe que, ultimamente, eu tenho ganho alguns beijinhos, assim, né? Vem um senhorzinho de 80 anos, me abraça, me beija. Ademir, você lembra daquilo, tal? Algumas coisas eu lembro. Não lembro. E ele me conta aquela passagem e tal. Então, eu tenho ganho alguns beijinhos, mas desses senhorzinhos que me viram jogar, mais velho. E eles têm eles ficam, às vezes, esperando para vir me contar alguma coisa que ficou gravado para eles, entende? Fica na memória, né? Fica na memória. Então, eu tenho tido esse carinho muito grande do torcedor. E a moerada? Então, você sabe uma coisa interessante também? É que isso passa muito do avô, né? Aí depois vem o pai, depois vem o filho, e é uma família palmeirense, e eles contam, né? E hoje eles veem o gol do que eu faço na televisão. Então passa muitas garotadinhas assim de 14 anos, 13 anos, que vêm e me abraça, a gente bate foto, assina a camisa. Então é uma geração, né, que cresce
o avô, muitas das famílias, o avô já é falecido, outros, os avós vão lá, mas muita gente fala, puxa, o meu avô contava que você fazia isso. Eu falo, eu fazia mesmo. Posso fazer uma pergunta também? Pode. Tem algum filho jogador de futebol? Não tenho. Porque como eu falei aqui, eu peguei tudo, né, do meu pai. Uhum. Então... Não deixou para mais ninguém. Meu filho começou, mas depois o profissional não conseguiu. Os 2 filhos começaram, jogavam bem, mas não conseguiram ser profissional. Uhum. Entendi. E hoje eles trabalham com o quê? Ah, rapaz, sabe que tem um filho que mora em Fortaleza. Uhum. Trabalha com educação física. Tem um outro filho que trabalha também com educação física e mexe com o computador. Ele fica lá o dia inteiro. Eu não sei o que é direito que ele faz, mas porque antigamente tinha que ir lá na empresa, né? Uhum. Hoje você Hoje é trabalha... home office. Depois da pandemia. Home office. É difícil essa palavra, home office. Ou seja, mas eles tentaram ser jogador e não saiu da área esportiva, né? Tentaram. Mas eu acho que eu falei um pouco como pai. Uhum. E o meu pai, ele no início da minha carreira, ele acreditou e ele me ajudou muito. Porque todo início de carreira é complicado, é difícil. A gente tem um pouco de receio, a mãe não quer. Então, mas o meu pai me ajudou muito. Aqui tem outra história de pai e filho na Meu profissão, né? pai, Mas e o senhor ele, confiava no potencial do senhor? Ou o senhor foi fazendo as coisas e conquistando sem perceber? Não, é como eu falei para você, já no campinho que nós tínhamos, a gente não podia jogar os 2 juntos no mesmo time, ficava muito forte. Então tinha que ficar eu num time e meu colega no outro time. Então isso já mostrava que nós 2 tínhamos uma condição melhor que os colegas. Sim. E quando fomos no Bangu, treinamos, e nós 2 ficamos. Nós 2 fomos para Nova York. Então, já existia alguma coisa diferente da nossa condição com os outros garotos. Mas eu jamais poderia acreditar que o futebol seria uma profissão para mim. Uhum. Só com a passagem do tempo e tal. Em Nova York, quando eu comecei a pegar aqueles dólares, sabe? E eu não sabia direito o que eu ia fazer com os dólares. Se fosse hoje, hein? Eu falei, não, é importante a gente seguir essa carreira, entender que pode ser, porque estava dando tudo certo, né? Tudo certo. Parecia até alguma coisa... Já escrita, né? Talvez, né? E divina, né? Ajudando. Eu não sou divino, divino é do meu pai, né? Mas a história é divina, né? É. O que o senhor sente quando olha aqui de frente, assim, pro Ademir jogador? Assim, bate uma saudade, uma lembrança boa? Você sabe que a saudade, ela não é uma coisa que me fere muito, porque eu estou dentro do futebol. Eu, com 81 anos, eu sou o único jogador que é convidado. Por exemplo, eu vou falar para você, agora no domingo eu tenho um jogo e eu vou para o interior. No próximo domingo, o Palmeiras vai jogar sábado contra o Corinthians, né? Sábado, 20, alguma coisa, 28, 20. Eu vou ter que jogar de manhã, jogar à tarde, sábado de manhã, sábado à tarde, e domingo de manhã. E eu não vou nem poder ir ver o jogo do Corinthians. Cara, tá jogando mais que os jogadores profissionais. Só que assim, né? Eu estou jogando 15 minutos, né? Eu estou recomeçando, né? E para mim isso é muito importante, porque eu estou me preparando para jogar. Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma educação física. Amanhã eu vou fazer um exercício físico. Então eu entendo que para mim poder entrar no campo, eu tenho que estar mais ou menos preparado, né? Então, isso aí é importante, a gente se preparar, acreditar que eu posso, vou e não posso errar passe. Eu errei um passe, o técnico me tirou.
Eu falei, César maluco. Eu falei, você está maluco? Você está mentindo? Não, você errou o passe, vai sair. Aí eu saí, não tem problema. Agora, não posso errar mais passe. Agora eu tenho mais uma pergunta. O senhor disse que a vida do senhor parece que foi meio que... Parecia que já estava escrita, né? Foi dando tudo muito certo. Mas em algum momento o senhor se questionou a profissão? Pensou assim, eu acho que não é isso, eu vou desistir? Chegou algum momento? Não, assim, eu acho que futebol, a gente tem que saber ganhar e saber perder. Sim, sim. Porque você não vai ganhar sempre, né? Então é importante você saber ganhar, saber perder. É importante você respeitar. É como eu falei para você. Estava eu e o Burini. Chegou um técnico que me colocou. O Burini ficou... Eu não sei se ele saiu do Palmeiras e tal. Mas a gente tem que procurar, é claro, a gente procurar batalhar para estar na frente, né? Você tem que respeitar o amigo, o colega da sua posição. Então, tem todos esses percalços que vão acontecendo. E eu digo sempre assim, são degraus, né? Você vai subir no degrau, tal. Mas é importante você ter uma ajuda. É importante você procurar entender que você pode melhorar. É importante você gostar de fazer aquilo. E é importante que você vai ter problemas também, porque às vezes chega alguém, um técnico que não gosta de você, que te tira. Então, você tem que entender que você tem que deixar o colega ir e esperar a sua oportunidade. Então, tudo isso a gente tem na carreira. Mas o mais importante, na minha carreira, no meu início, foi que o meu pai acreditou. Não, Ademir, vamos lá no Santos, vamos não sei aonde. Então, ele acreditou, ele me ajudou muito. E talvez eu tenha errado um pouco com os meus filhos, porque eu tive um filho que era bom jogador, era rápido, fazia gols, estava forte, mas eu não conseguia ajudá-lo, entendeu? Então, tem todo esse tipo de coisa. Às vezes a gente não consegue e às vezes as coisas surgem assim, sem você esperar. Por exemplo, quando eu poderia acreditar que aos 81 anos eu estaria indo para o interior, estaria indo jogar, estaria indo receber o carinho do torcedor. Jamais. Se você pensar, quem tem mais com 81 anos? Não tem. Sim. Difícil. Então acho que é isso que não assim. faz sentir saudade, né? Porque o senhor está o tempo inteiro, parece que nunca parou, né? Não parei, mas nunca parei. Quer dizer, parei 30 anos, fiquei distante de tudo, meio doente, mas teve um dia que eu acho que recebi um auxílio, né? Divino. Divino, porque sozinho eu não ia conseguir. E aí eu comecei a voltar a acreditar. E chegou um dia também que eu falei, bom, se eu for voltar, eu tenho que começar a treinar. Porque as pessoas me convidavam e eu falava, não vou, não sei o quê, não dá. Não sei o quê. Aí um dia eu falei, bom, eu vou. Mas aí eu falei, bom, então vou começar a treinar. Porque para entrar no campo, tem que tocar bola. Tem uma bola lá, né? E procurar tocar certo. Então, isso para mim é importante. Eu ir entendendo que eu estou melhorando. Muito bom. Mas logo eu vou fazer um gol. É. Ainda não consegui. E quando for, a gente que vai querer ver, né? Lógico, a gente vai colocar no nossos stories lá para passar. A gente tá indo pro final. Eu tenho mais uma pergunta que ficou um pouco agora na minha cabeça. E o senhor, durante esses 30 anos, o senhor ficou parado, não ficou ativo com outra coisa? Teve depressão, alguma coisa assim? Como que foi esses 30 anos? Porque é bastante tempo, né? Foram 30 anos, mas eu não tive depressão. Eu tinha momentos que eu tinha problemas. Assim, por exemplo, um dia eu ia na rua, estava no carro, e eu sentia que existia uma fumaça, um cheiro horrível, que a gente normalmente não sente, né? Você está no carro, tem 1000 carros andando, jogando, todo mundo joga fumaça e tal, mas a gente não sente. Aí eu tinha que voltar para casa, ficar deitado e tal.
Então, eu tive esses problemas com... Como é que seria isso? Acho que é quase também uma Ansiedade. crise de pânico, umas coisas assim, não é? Não, mas eu sentia o problema. Uhum. O problema, aquele... O mal-estar, assim, né? Não seria... Você acha que era psicológico? Não. Eu sentia que existia essa fumaça que estava me fazendo mal. Entendeu? Problema mesmo do nariz, da respiração. Uhum. Então, eu tinha que ficar em casa, parado, deitado, até melhorar um pouquinho. Então, eu tive esses problemas, né? E foram... Como eu era do futebol você tem que correr, treinar. Então, eu tive que ficar distante durante muitos anos. Mas guardou tudo pra agora, tá... Agora vai converter em gols agora. Agora tem que converter em gols. Não, eu soube esperar, né? Porque eu também pensei, será que eu fiz alguma coisa que eu estou sendo castigado? Às vezes eu posso ter feito alguma coisa, né? Mas eu consegui aceitar e esperar o momento de voltar, né? Isso aí eu acho que foi importante para mim. Então o senhor acha que foi mais um problema físico mesmo do corpo Físico, do senhor, é isso? físico. É. Saúde mesmo. Problema de saúde. Agora imagina essa situação também, porque é muito do futebol, né? O atleta machuca, tem que esperar tanto tempo. Imagina, só Aí 30 anos. ou o goleiro um reserva. Nossa, e vai esperar, talvez nunca venha. E tem essa coisa de 30 anos esperando e soube esperar, agora tá usufruindo aí, né? Porque a gente sente na voz do senhor que tem um amor envolvido de estar com essa disposição de viajar lá pro interior para jogar bola 15 minutos e ter o calor do fã, né? É verdade. E de lamentar de não poder ver o clássico, né? Porque Ao mesmo tempo. senão eu faria de tudo para ainda ir lá e ver o clássico. O senhor acompanha direto? Vai direto no Allianz? Vou direto. Que legal. Direto no Allianz. Bacana. A gente... Porque também, olha como é que é a vida. A vida, ela nos ensina muito, né? Quando foi feito o estádio, construir um estádio, nós ganhamos um camarote. Nós, que eu digo, seriam 11 jogadores, por exemplo, Leão, Luiz Pereira, Dudu, Ademir, Leivinha, Mazola. Éramos em 11, que a gente tinha, todo jogo, 2 ingressos para você assistir. E esse camarote, ele ficou conosco... A inauguração foi 2016? Eu acho que foi por aí mesmo, né? É. Porque a Copa foi em 14, foi mais ou menos isso, né? Então, Acredito que sim. Então, a inauguração, em 2016, nós ganhamos esse camarote e ficamos com esse camarote até agora. Agora que eu te falo, no início do ano. E a pessoa que nos deu, que construiu o estádio, ele faleceu. Seu Walter. Seu Walter. E o camarote ficou para os filhos. E o que os filhos fizeram? Venderam o camarote. Então, nós ficamos sem camarote. Aí, o César ficou zangado. Não, porque... Eu falei, não, César, o camarote é deles. Se eles querem vender, é normal. Só que o que aconteceu? Uma porta se fechou e abriu-se 3 portas. Agora nós temos 3 camarotes que nós podemos ir, que nós ganhamos os ingressos. Então, às vezes, uma porta se fecha, mas abre-se outras portas, né? Porque, na verdade, se eles acharam que era importante vender, se precisaram, venderam. A gente ficou 1 mês sem camarote. Agora nós já temos. Então, às vezes acontece isso, né? Se fecha uma porta. No nosso caso, abriu-se mais outras portas. Nós temos ido lá, temos assistido os jogos. Só que existe um problema. Os jogadores, por exemplo, o Ney mora perto de Araraquara, Eurico, vários jogadores, o próprio Rosemiro, eles não têm acesso, eles não têm como ganhar o ingresso. E eles gostariam também de poder um dia ir assistir o jogo. Quer dizer, quantos jogadores são? São muitos, né? Então, um dia desses chegou um senhor lá,
no Brasa. E ele falou para mim, Ademir, onde anda o Ney? Eu falei, o Ney está no interior. Puxa, vamos trazer o Ney aqui, tá, um dia. Então, existem pessoas que também querem convidar esses outros jogadores que não têm essa possibilidade de vir. Então, eu acho que a vida é assim, às vezes as portas se abrem, né? Às vezes você não consegue alguma coisa, mas chega um momento que acontecem as coisas, né? Então, eu vou querer agora tentar ver se consigo trazer esses jogadores que moram, alguns moram em Minas, outros moram no Norte, outros moram no interior. E às vezes nunca viram um jogo na arena, né? Depois de reformado, né? Às vezes nem conhecem, né? E tem um passado glorioso no clube, né? Então, é importante a gente poder também trazer, de alguma forma, esses jogadores devagar. É que o pessoal pensa muito no comercial, né? Mas a gente, como pessoa e torcedor e fã, a gente imagina que deveria simplesmente ter um camarote fixo disso só para ter o pessoal. Devia, né, chegar lá, não tinha nem que ter não tem ingresso, nem só entra. É só entra, porque imagina o quanto de gente que quer estar lá antes do jogo, de ver o jogo e prestigiar o do passado. Sabe que tem história? Isso é essencial, porque... E outra, você traz mais torcedor, É. você vende mais cadeira cativa, é um ambiente que a pessoa sabe Familiar. que ela vai cruzar com o ídolo o tempo inteiro, ídolos de hoje, ídolos do passado. Não faz sentido, né? Não ter essa valorização. Não, imagina também como família, né? Porque assim, aí foi o que o senhor Ademir falou agora. Vai o vô, tem um filho, tem um neto. Por que então, passando de um pro outro, e né? deveria ter lá, assim, a disponibilidade de estar lá num camarote, o atleta do 50 anos atrás, ou de 15 anos atrás, e o que aposentou agora, né? Assim, então nas situações, às vezes, ainda bem que tem gente que vai lá e contorna a situação e deixa possível. Mas de fica novo, a crítica, né, aqui, hein? Pra todo mundo que não tem essa prática. Posso fazer minha pergunta? Pode. O senhor sabe que tem muita gente que assiste a gente aqui que não é palmeirense, que gosta de futebol, que acompanha e não é palmeirense. Claro. E tem muita gente que tem curiosidade de saber um assunto e fazer uma pergunta específica sobre o Palmeiras. Pois não. O senhor imagina qual seja, né? Eu imagino. Vou fazer a pergunta. Já sei qual é essa pergunta. Vou fazer a pergunta. Posso fazer? Pode fazer. 51. Senhor Ademir, o Palmeiras tem ou não tem tratado bem seus ídolos? Então, os ídolos, eles estão distantes. O senhor achou que era outra pergunta, né? Eu achei que seria Maracanã 1951. Não é o foco daqui. Quantas pessoas? 120 mil pessoas e a gente dando a volta olímpica, né? Campeão. Você lembra? Falam muito do Mundial, né? E a gente... Mas o futebol é importante isso, porque os clubes... A gente fala determinado clube que não tem aquilo, eles falam que a gente não tem isso, e a gente ganha o campeonato, né? A nossa torcida está contente, mas o importante é isso, se respeitar também, né? O respeito é importante. Você vê, na nossa cidade, o Palmeiras, quando joga, é torcida única, porque já não dá mais para ter as duas torcidas, porque brigam no metrô, às vezes um mata o outro. Então, hoje existe esse problema, né? A torcida, se vai jogar Palmeiras e Corinthians agora, é só a torcida do Palmeiras, né? Se nós vamos jogar lá, é só a torcida do Corinthians. Mas o mais importante que eu acho é que o futebol é o nosso esporte, é o que a gente gosta. O garoto nasce, já está com uma bola, tal. É assim, né? O Brasil é isso, né? E as crianças crescem. Você vê que tem muitos grandes jogadores que nascem sem ter nada, né? E vão indo, vão evoluindo. Hoje em dia temos esse problema também dos vícios, né? Que às vezes afasta muita gente. Sim. Mas o mais importante é isso, a gente poder estar aqui, ajudar quando a gente pode, né? E merecer esse carinho imenso da torcida é muito bom. Acho que o cara, quando é ídolo, ele não tem carinho só da própria torcida, ele tem das rivais também, que acho que é um pouco do nosso caso aqui, né? A gente está num ambiente que tem torcedores de tudo que é time,
Verdade. E queria agradecer muito sua presença aqui, esse bate-papo, acho que foi super legal. Espero que o senhor tenha gostado também de deixar esse registro. Faltou te perguntar alguma coisa que o senhor queria ter respondido? Não, se você quiser perguntar qual é o próximo campeonato que o Palmeiras vai ganhar, eu vou falar que eu não sei, né? O senhor só vai falar que só sabe que vai ganhar, né? Não, o futuro a gente não sabe. Ah, né? tá. O futuro é difícil de a gente... Mas o que a gente está percebendo é que existe um trabalho muito bem feito, né, no Palmeiras. O Palmeiras conseguiu realmente trazer pessoas que gostam do futebol, pessoas que são corretas, né? Eu acho que isso é muito importante. Maravilha. Eu vou falar uma coisa, é sempre elegante nas palavras, no comportamento, por isso que é chamado de divino. Ele né? vai aqui, ele driblou daqui, conduziu ali. Até hoje, né? É isso aí. Muito bom. Acho que vale aquele agradecimento de sempre a quem acompanhou o Papo de Escada até o final. Vale ressaltar mais do que nunca, hein? Para você concorrer a tudo que a gente vai deixar aqui à disposição, camisa, estatueta. Você precisa ser um inscrito do nosso canal. Então, você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no Papo de Escada, clica no botão que está aparecendo aqui em algum lugar na tela. Acesse nossas redes sociais, @Papo de Escada, no Instagram. Enfim, a gente está em todas as plataformas, inclusive as de áudio, para você ouvir esse conteúdo se não der para assistir, às vezes está no carro. Então, acompanha a gente aí que a gente vai ter muito mais novidade, essa é só uma delas. Assuntos diversos, né? E também, assim, vai ter mais atletas também. Também tem que seguir lá o Divino, né? Da Ademir da Guia também nas redes sociais, que a gente vai colocar na descrição. Vai ter mais uma postagem falando sobre o lançamento da estatueta do senhor Ademir da Guia aqui, que é o ídolo máximo do Palmeiras. E é isso aí, né? É isso. Partimos pro fim. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Papo de Escada. Até mais. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Até mais. Até mais. E os aplausos da nossa audiência. Bom demais. Gostou? É como eu falei, né? Eu não sei fazer direito. Não, que isso. Foi ótimo. A gente adorou. Eu gostei demais. Eu fico contente. Foi um papo leve, né? Tranquilo, a gente falar daquilo que aconteceu, né? Daquilo que a gente espera. O agradecimento à nossa torcida. Nossa, mas a memória do senhor tá afiada. Meu Deus. E as datas? Data no As nome. datas, Fala todo mundo. Nossa, tava ouvindo de lá e falei, como pode, né? Não lembro nem o que comi ontem. Eu também sou meio assim. Eu também, Mas legal. Tô felizão. Mas